busca de métodos alternativos que não precisem utilizar o animal é o ideal. Talvez a gente chegue nesse patamar de um dia poder fazer os experimentos que são feitos, né, obter o conhecimento que a gente obtém sem precisar nada de animal. Pode ser que a gente chegue nesse dia, tá certo? E a gente deve lutar para isso. A comissão de ética existe para buscar isso. A gente tem feito um trabalho, principalmente junto com o pessoal da veterinária, né? Temos projetos também de trazer pessoas que falem um pouco dessa parte das alternativas, né? De conversar com a universidade para propiciar aos docentes, né? A compra de material para uso alternativo aos animais, né? Porque hoje já existe bastante coisa, tá? Tem bastante coisa que pode ser feita sem precisar usar o animal vivo e sem prejudicar o conhecimento que o estudante precisa ter para a sua prática profissional. Bom, o bem-estar animal ele é mensurado, ele é baseado nas chamadas 5 liberdades, tá? Que foram definidas por esse conselho inglês, né? Livre de fome e sede. O animal senciente também sente fome, também sente sede. Livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças, livre para expressar o comportamento normal e livre de medo e estresse. Se a gente for parar e pensar e olhar esses princípios à risca, na experimentação animal, em várias situações, não se consegue atingir todas essas 5 liberdades. Tá? É possível você minimizar, por exemplo, o medo e estresse, mas nem sempre é possível você deixar o animal completamente livre disso. É possível você criar condições para que o animal expresse o comportamento dele, mas dependendo da forma como esse animal é alojado, isso não é 100% possível. Tá? Então existem uma série de situações que realmente elas não vão permitir que o animal esteja 100%, né, baseado nesses princípios, com o seu bem-estar. Tá? Mas a gente sempre tem que olhar tudo que está sendo feito para que isso o máximo possível esteja sendo alcançado. Então, por exemplo, quando a gente pede lá para você colocar onde vai ser alojado os seus ratos que você vai usar na sua pesquisa, por exemplo, tá? É importante você colocar, por exemplo, a dimensão da caixa, que a gente vai saber se, por exemplo, o animal consegue se expressar ali dentro. Um exemplo, a ratazana, o ratos, que é o rato comum, né, o rato telhado, ele com muita frequência ele se apoia nas patas de trás e segura o alimento com as patas da frente. E praticamente senta. Tá? Então a gaiola precisa ter uma determinada altura para ele expressar esse comportamento dele. Tá? Isso é uma coisa que é natural dessa espécie, ele faz isso com muita frequência. Então se você pega uma gaiola muito baixa, que ele não consegue levantar para poder fazer, para expressar esse tipo de comportamento, isso vai gerar estresse nesse animal. Dependendo do que você estiver mensurando, isso pode interferir com o teu parâmetro e pode atrapalhar a tua pesquisa. Tá? O que a gente não pode esquecer, gente, que experimentação animal, o animal é a base daquilo que você está avaliando. Então, qualquer coisa que você possa controlar, que não esteja bem controlada, como é o caso do comportamento do animal, pode interferir nos resultados que você está buscando. E aí, aquela tua pesquisa não vai ter a força de verdade que você gostaria. Tá? A gente tem que lembrar disso. Bom, rapidamente no histórico, em 1978 a Unesco publicou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. São, se não me engano, 12 ou 15 itens, né? Foi um primeiro esforço em nível mundial, vamos dizer assim, para se pensar ou para se discutir, né, o que é respeito ao bem-estar animal. No Brasil, a gente já tem uma lei de 1934 que falava dos maus-tratos animais e punia as pessoas que produziam maus-tratos em animais. Mas foi só em 1979 que foi criada uma lei pensando em animais de experimentação. Tá? Então, a lei de experimentação animal foi criada em 1979, a lei 6.638. O único porém dessa lei, ela não foi regulamentada. Não sei se vocês sabem, uma lei para valer, ela tem que ter um decreto que a regulamente. Se você tiver uma lei que foi criada e não tiver um decreto que regulamente aquela lei, essa lei não vale nada, ela fica só no papel. Foi o que aconteceu com essa lei. Tá? Foi a primeira lei que tocava nessa ferida da discussão do uso de animais de experimentação animal, né, e uso científico e didático, né,
Mas como ela não foi regulamentada, ela ficou no papel. E por que ela não foi regulamentada? Porque tinha muito interesse em volta disso. Tá? Tinha muito interesse em volta disso. A indústria, as próprias universidades, enfim. E algumas pessoas não são abertas a mudanças, a verdade é essa. Né? Então isso ficou dessa forma, essa lei não foi regulamentada e ela acabou sendo revogada pela lei que hoje está valendo, né? Que é a lei que a gente segue, que é a chamada Lei Arouca, que é a Lei Federal 11.794. Tá? Então essa lei de 2008, ela revogou a lei federal que ficou sem ser regulamentada, que era 6.638, que era lá de 79. A Lei Arouca ela foi regulamentada no ano seguinte, pelo decreto 6.899. Tá? Então hoje a gente tem uma legislação moderna, né, atual, que está valendo, que está funcionando e está sendo colocada em prática. Tá? Em 95, desde que teve aquela discussão em 79, que teve a lei, não deixaram ter um decreto, o deputado Sérgio Arouca, que era um médico sanitarista, que não está mais entre nós, ele fez uma primeira proposta. Essa proposta do Arouca só foi aprovada em 2008. Tá? Então foram aí 13 anos de discussão para conseguir aprovar a lei. Né? Por isso que ela recebeu o nome Lei Arouca, em homenagem a esse deputado que já faleceu. Tá? Uma curiosidade, a primeira comissão de ética do uso de animais foi criada na Unesp de Botucatu, no ano de 1995. Tá? Até então não existia lei, né, que regulamentava nada disso. Quer dizer, foi uma iniciativa e uma necessidade que surgiu dentro da própria universidade. Outras universidades seguiram esse exemplo de Botucatu e também criaram. Né? Agora é lei, agora tem que ter. Tá? Em 1991, o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, o COBEA, né, que mudou de nome, depois eu vou falar para vocês, ele lançou os princípios de experimentação animal, que também foi o balizamento que a gente teve naquela época até se criar a lei em 2008, que até então não existia legislação. Existia a lei em 78 que não teve decreto, então ela na prática não valia. Mas era uma baliza que a gente tinha esses princípios éticos, a gente usa eles até hoje. Né? Bom, que outras legislações que a gente tem que tocam no assunto? O Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou uma resolução em 2002 que fala da parte de eutanásia de animal, quer dizer, os métodos humanitários para se fazer o sacrifício do animal. Tá? Esses métodos são a base que a gente usa para julgar os projetos em que há necessidade de fazer eutanásia de animal. Tá? O Conselho Nacional de Experimentação e Uso de Animais, o CONSEA, ele ainda não criou, isso está previsto na lei para ser criado, mas ele ainda não criou uma base, né, os guias para poder fazer eutanásia. Quer dizer, ainda não tem isso hoje, tá, no Conselho Nacional. Então a gente usa o Conselho da Medicina Veterinária, que é baseado em vários outros que existem internacionalmente. Tá? Então isso aqui é um ponto importante também. Se houver necessidade de fazer o sacrifício do animal, isso tem que ser feito de forma humanitária. Por isso que chama eutanásia. Eutanásia, traduzindo, seria morte boa. Tá? Então, para cada espécie existe um método adequado. Tá? E existem vários inadequados. E vários desses inadequados são comumente usados ainda. Tá? Só para citar um deles, você colocar um ratinho dentro de uma campana encharcada de éter. Se fez muito. Muitos de nós, durante a nossa graduação, durante o experimento fez. É uma forma ruim de matar o animal, porque ele não tem, ele não entra em narcose antes de ter a morte, ou seja, ele tem sofrimento respiratório. Tá? O animal sofre para morrer. Tá certo? Então não é isso que a gente busca. Tá? Então isso é outra coisa importante. Vai haver necessidade de fazer eutanásia, porque a pessoa vai extrair algum produto do animal, né, um tecido, um órgão, quer que seja, para fazer uma análise posterior, não tem problema. Se há necessidade, tem a justificativa, tudo bem. Mas a forma como vai ser eutanasiado esse animal é importante colocar no projeto. Tá? Se não tiver no projeto, não passa. Se tiver incompleto, não passa. Se tiver inadequado, não passa. Tá? Então, tem que estar correto as drogas que vão ser usadas, a concentração, a dosagem.
tá? Via de aplicação, tudo adequado. No nosso site, eu vou mostrar aqui, a gente tem essa resolução. O colega da veterinária da área de anestesiologia fez um resumão dessa resolução de uma forma mais simples, mais fácil, né? E mesmo assim, se houver alguma dúvida, a gente sempre está lá para poder orientar também. Então é preferível verificar isso antes de entrar no projeto do que colocar de qualquer jeito e de repente isso volta, né? Outras leis que a gente tem que observar, por exemplo, o Código de Proteção de Animais, que é uma lei de 2005, né, e que prevê nos seus artigos maus tratos, tá? A animais, principalmente animais silvestres, né? Então também é muito importante. Quando vai se usar animal de fauna nacional, gente, não é só pelo Comitê de Ética, que é pela Comissão de Ética que tem que passar. Tem que ter documentação do IBAMA também, tá? Então tem situações que não é só a Comissão de Ética. Tem que passar no IBAMA e na Comissão de Ética. Bom, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 2008, lançou a sua resolução 879, um pouquinho antes da lei, né? Que dispõe sobre o uso de animais em ensino, pesquisa e regulamento das comissões de ética. Então, hoje a comissão de ética ela tem que se reportar ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? E ao Conselho Nacional de Experimentação Animal, tá? Apesar de ser uma resolução do Conselho, ela não tem força de lei, mas eu, como médico veterinário, eu tenho que responder para o Conselho. Se eu não responder para o Conselho, eu pago por isso. O Conselho regulamenta a minha profissão. Então, e toda a comissão de ética animal de uso de animais tem que ter médico veterinário e tem que ter biólogo. Bom, a legislação federal, então, a Lei Arouca, ela dispõe sobre os procedimentos de uso científico, né, e para uso didático, tá? Então, ela abrange toda essa parte de experimentação animal, tá? Ela revogou a Lei de 79, como eu falei, e foi regulamentada pelo decreto 6.899. Esse decreto, ele criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que eu estou falando aqui, que é o CONSER, tá? E criou o Cadastro de Instituições de Uso Científico de Animais, o CIUCA. Esse cadastro é que a gente tem que se reportar, tá? Que é o CONSER, através do cadastro. Então, a gente se cadastra, tá certo? Para poder valer como comissão, para poder estar em acordo com a lei. E todas essas instituições que são cadastradas no CIUCA têm que responder aquilo que o CONSER diz. A lei ainda está sendo implantada, tá? Então o CIUCA ainda está aberto para cadastro até o final desse ano, tá certo? Então, ao final desse ano, quem não tiver criado o cadastro, a não ser que eles aumentem o prazo, não vai poder fazer experimentação com animais, nem uso didático. A não ser que ele se filie, que ele crie um vínculo com alguma comissão de ética que está cadastrada, tá? Então, eu vou comentar isso com vocês também. Às vezes, você tem situações, por exemplo, a gente tem aqui, numa cidade aqui próxima, uma indústria de produto veterinário que faz teste dos seus produtos. Tem que fazer teste dos seus produtos para poder prestar, para fazer relatórios para o Ministério da Agricultura e Pecuária, tá? Onde eles têm que fazer o registro dos produtos. Então, eles têm que fazer testes de campo provando a eficácia dos produtos, ok? Só que eles não têm condição de criar uma comissão de ética deles. Eles não têm essa condição, tá? Não tem um corpo técnico científico para poder fazer isso. Então, a gente está fazendo o cadastro dessas pessoas junto à nossa comissão. Então, faz um convênio, né? Se estabelece um convênio. Esse convênio ele é registrado no CIUCA, tá? E a partir daí a gente pode prestar esse serviço a esse tipo de instituição que não tem condição de criar a própria comissão de ética, tá, ok? Então isso acontece. Se a pessoa quer fazer um experimento, por exemplo, uma outra universidade aqui próxima, que queira fazer experimento com animal e não tem uma comissão de ética, das duas uma, ou ela cria a comissão de ética dela. Se ela não tiver condição para isso, ela tem que se vincular a uma outra instituição. Se nenhuma das duas coisas acontecer, ela está fora da lei, ela não está respeitando a lei. E aí ela está sujeita às penalidades que estão previstas na lei. Tá, ok? Entre as penalidades, gente, eu não detalhei isso na apresentação, mas entre as penalidades,
Está inclusive o impedimento da instituição usar animais para qualquer finalidade didática.